Meus amigos, meus irmãos, muito bom dia. A você que também está aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, receba um belo dia também e que nós possamos juntos estar aqui a cada sábado. Gente, o nosso tema é muito interessante. Nós vamos aqui na manhã de hoje estudar sobre a condição do espírito enquanto a pessoa está em coma. Isso. Tenho certeza que muitos de nós já passou por essa situação de ver um parente, de ver um amigo em estado de coma, sem saber com o espírito o que está se passando. Então, como esse tema traz muitas informações, nós vamos dividi-lo em duas partes. Hoje e no sábado que vem, nós vamos estudar de forma mais completa essa condição do espírito quando estamos em estado de coma. Então, para a doutrina espírita, essa situação nos demonstra o quê? Que o estado de coma é um momento de transição. Para o espírito, que vai mais adiante desencarnar depois dessa condição, ou para esse espírito quando retoma o corpo e vai seguir com a sua jornada. Então, essas situações acontecem e nós vamos aqui detalhar um pouco mais. Já vimos por nossos estudos da doutrina que nós somos espíritos, não é? Seres imortais, que nós temos um corpo espiritual, que é o perispírito, e que faz a nossa ligação com o elemento mais denso, que é o corpo físico, que nos serve de expressão aqui no mundo material. Então, somos espíritos, perispírito e corpo físico. Então, no estado de coma, em que o corpo físico está mais gravemente comprometido, nós vamos compreender pela doutrina que o espírito se encontra em condição independente, não é? E aqui nós vamos aprofundar essa questão. A doutrina diz assim: o estado de coma representa uma condição em que o corpo físico está inativo ou severamente comprometido, mas o espírito permanece alerta e consciente em diferentes graus. Obviamente, gente, o grau de consciência do espírito também está muito atrelado ao seu condicionamento, ao seu preparo espiritual. O coma, assim como outras condições físicas graves, é visto como uma situação em que o corpo está incapacitado de se expressar, mas o espírito, que é independente do corpo físico, não é afetado diretamente pela perda de consciência corpórea. Então, essa informação, gente, trazida pelos espíritos, é importantíssima para o nosso entendimento. Então, já vemos aqui que há uma perda de consciência corpórea, mas para o espírito, normalmente, não há essa perda de consciência. Volto a dizer, a depender da condição de cada um, não é? Quando o corpo está em coma, pode estar em um estado de liberdade parcial o espírito, gente, dependendo da gravidade da condição. Em alguns casos, o espírito pode ter experiências no plano espiritual, recebendo, auxílio de espíritos protetores. Em outros casos, ficando em um estado de reflexão e preparação para uma possível desencarnação. Então, é um preparo sim, aquela condição em que a pessoa fica em estado de coma e o espírito, então, consciente, passa a refletir sobre uma série de questões que viveu aqui na matéria e já em preparação para o desencarne que vai se seguir. Mas, como foi dito aqui, pode, em caminho de recuperação, porque às vezes também a pessoa está em coma, mas entra numa rota de melhoria, ter sim, espiritualmente, semi-liberto do corpo físico, o amparo já desses irmãos espirituais que vão promover a sua recuperação de saúde. O espírito no estado de coma pode permanecer consciente e alerta, muitas vezes experienciando situações que não estão diretamente relacionadas com o corpo físico, mas sim com a sua realidade espiritual. Então, isso acontece do espírito quando está o corpo em coma, o espírito, então,
semi-liberta-se do corpo e vai viver experiências próprias suas no mundo espiritual, que nada tem a ver com aquela condição enfermiça do corpo físico. Então, se antes tínhamos aquela ideia, não é, de que o espírito permanece sempre colado ali ao corpo físico, vivenciando aquelas dores, aquela severidade da doença, nem sempre é assim. Na grande maioria das vezes, o espírito semi-liberto vai viver suas próprias experiências no mundo espiritual, que não tem a ver exatamente com aquela condição do corpo físico. É mais uma informação muito importante. Aí a espiritualidade diz aqui, o coma, vamos ver a visão como um momento de reflexão espiritual. Diz o espírito André Luiz em algumas obras que o estado de coma pode servir como uma oportunidade de preparação espiritual. Em situações em que o espírito está prestes a desencarnar, o coma oferece um período, gente, de transição. Durante esse tempo, o espírito pode refletir sobre sua vida física, perceber tudo o que fez aqui na jornada e começar, naquele momento, desde já, o desligamento gradual do corpo, para que ele facilite a adaptação quando chegar no mundo espiritual. Então Deus faz tudo muito perfeito, muito justo, muito correto. E é isso, nesse estado de coma, o espírito já começa a entrar em reflexão, não apenas se desligando, mas ali fazendo um processo de reflexão, e já começa o desligamento dos seus liames, que o prendem mais ou mais tenazmente ou menos ao desligamento do corpo físico, que lhe serviu de instrumento aqui na matéria. Liberdade parcial do espírito, quer dizer, a nova visão, né? Além desse momento de transição, de reflexão, pode também o espírito entrar em liberdade parcial, que é o que estamos também tratando aqui no estudo. Em muitos relatos e mensagens espirituais, o coma é descrito como um momento em que o espírito pode ter experiências de quase desligamento do corpo. Sim, é aquela experiência de quase morte, não é? Muitas vezes no coma, o espírito está liberto do corpo físico, preso pelos laços fluídicos, porque ele ainda está encarnado, mas ele já chega quase no liame de desligar-se do corpo definitivamente. Semelhante ao que ocorre durante o sono profundo. No entanto, ao contrário do sono, em que o retorno ao corpo físico é mais imediato, veja que visão interessante. Quando estamos dormindo profundamente, o nosso retorno é quase imediato quando algo está para acontecer. No coma é diferente, né? Ele pode estar mais profundamente imerso em suas experiências espirituais, e isso variando de acordo com o caso. Isso pode significar que, em alguns casos, ele pode ter encontro com espíritos desencarnados, aprendizado no plano espiritual, ou mesmo já começando o seu processo de cura. Então veja que o retorno do espírito para o corpo em estado de coma não é tão imediato quanto no corpo físico, quando a gente está em sono profundo e o corpo não está tão gravemente comprometido. Então, em algumas obras que o próprio Chico já psicografou, nós vemos que no estado de coma o espírito pode estar amparado por mentores espirituais e recebem tratamento nos hospitais espirituais. Então, veja que visão importante nos traz a doutrina de que o espírito semi-liberto, de um corpo gravemente comprometido em coma, ele próprio espiritualmente participar do início de sua cura nos hospitais espirituais. Isso se reflete diretamente, por quê? Porque estando o espírito em tratamento espiritual, isso se reflete para o perispírito e diretamente alcança o corpo físico. Nós já estudamos aqui que o nosso corpo espiritual está ligado diretamente, molécula a molécula, no nosso corpo físico. Ora, se o espírito está em hospitais espirituais recebendo essa boa impressão vibratória, isso vai se refletir na possível cura do seu corpo físico. E a pessoa, então, se restabelece do coma e volta à sua jornada. Então, esse tratamento não é só no corpo, pelas medicações humanas, mas também em hospitais espirituais.
Quais são os fatores, gente, que influenciam o espírito na hora do coma? O nível de evolução espiritual, não é, de cada um, isso fala diretamente a condição do espírito estar mais ou menos atrelado à matéria e ter maior ou menor liberdade de ação quando o corpo físico está profundamente comprometido. A conduta moral e espiritual. Então, a qualidade de vida espiritual da pessoa influenciará diretamente quando estiver em estado de coma, não é? Os espíritos que cultivam bons valores tendem a receber mais auxílio da equipe espiritual. Já estudamos aqui também, gente, nós atraímos aquilo que vibramos. Então, se você tem uma vida mais harmoniosa espiritualmente durante a sua jornada física, é natural que nessas horas nós possamos atrair para esse nosso momento bons amigos espirituais que vão nos auxiliar ou na nossa transição de desencarne ou na nossa recuperação, não é, de saúde para continuar a nossa jornada. Mas nós vamos atrair aquilo que nós vibramos. Então, evolução do espírito, a sua conduta moral e espiritual afeta nesse estado de coma, como também a intervenção dos espíritos, não é? Espíritos protetores, amigos, familiares desencarnados podem atuar de maneira mais intensa nesse estado em que a pessoa se encontra em coma. Vamos dar um itemzinho aqui, coma e o processo de desencarnação. Dizem os espíritos, né, que durante o coma pode haver uma facilitação do processo de desencarnação, permitindo que o espírito se desligue de maneira mais gradual e menos dolorosa. Porque nós vemos que o espírito ele começa a sofrer repercussões do corpo físico. Então, muitas vezes nós vemos uma pessoa muito tempo no estado de coma, temos casos reconhecidamente, passam 1, 2, 3 anos ou até mais, e nós não entendemos muitas vezes por que aquela pessoa está ali, nesse estado de coma, quase que indefinido, e demorando. Gente, tudo tem um propósito. E a transição necessária se faz nessas condições, não é? Os espíritos familiares, amigos, guias espirituais estão ali trabalhando incessantemente para que o espírito possa, depois desse aprendizado, porque nós vimos aqui que nesse estado que para nós é indefinido, para o espírito é de grande valia, porque ele continua com suas atividades, não é? O corpo está ali severamente comprometido, mas ele está em plena ação, com instruções, com reflexões, já em preparação muitas vezes para a sua próxima oportunidade encarnatória. E existe caso de retorno ao corpo? Existe, gente. As pessoas acordam de um coma, relatando o quê? Suas experiências de quase morte. Relatam casos belíssimos de encontros espirituais, de um corredor com muitas luzes, enfim, tem muitos relatos atestados pela ciência humana dessas experiências de quase morte e que o espírito, assim, semi-liberto, agora com a visão espírita, mostrando que o espírito é independente do corpo, embora esteja ligado a ele enquanto é encarnado, tá certo? Mas que o espírito vive sim as suas experiências. Todos esses relatos são catalogados também na ciência humana e que a doutrina traz um pouco mais de luz ao nosso entendimento. Então, gente, esse estudo ele vem demonstrar para nós e nos faz, então, nos aprofundar um pouco mais na questão da independência do espírito em relação ao corpo físico. Isso, muitas pessoas se questionam, estamos aqui encarnados na matéria, presos a esse corpo físico, e é sempre assim? Não. Nós sabemos que a cada noite nós temos uma experiência, não é, de espíritos semi-libertos, onde nós vamos ao mundo espiritual para aqueles sítios o qual nós somos atraídos por nossas próprias vibrações, porque quando deixamos o corpo físico, ou pelo sono profundo, ou por um estado de coma, como nós vimos aqui, cada um de nós vai ao mundo espiritual em busca daquilo que nos atrai, não é? Então nós falamos aqui nas condições que influenciam durante o coma, que é
a própria condição moral de cada espírito, a sua conduta na matéria e a intervenção dos espíritos nessa situação. Então isso tudo influencia o estado de coma, e aqui nós aprofundamos um pouco mais, gente, porque já estudamos no canal sobre a emancipação do espírito no momento do sono, e hoje nós trouxemos essa visão que alcança todos nós em algum momento, que é a liberdade do espírito, a sua independência e consciência quando o corpo está profundamente ou severamente prejudicado e o próprio organismo conduz o corpo a um estado de coma, não é? Então, nessa situação, nós vimos aqui que ganhamos a liberdade, a semi-libertação desse corpo que precisa recuperar-se, e passamos por todas essas experiências que nós citamos aqui para vocês nesse estudo. Então, gente, é uma visão mais aprofundada que nos traz a doutrina espírita sobre a condição das pessoas em estado de coma. Então, vejam bem que as experiências do coma podem ser breve, como pode ser muito demorado, mas jamais é uma condição de inutilidade, muito, mas muito longe disso. Nessa condição em que o nosso corpo físico entra num estado de recuperação ou não, nós, espíritos, precisamos, nesse momento, fazer disso uma utilidade grande, e nós vimos aqui de que maneira, não é? Nos encontros com mentores, encontros com familiares, trabalhando pela recuperação nossa e do corpo físico, mas, sobretudo, gente, nos curando das nossas mazelas morais. Porque nessa hora de transição, não é? Em que o nosso corpo físico está ali em condição de aguardando novas vibrações para recuperar-se, nós espíritos estamos em reflexão. Então o estudo trouxe essa visão de várias situações, inclusive da revisão que nós fazemos de toda uma existência quando estamos no estado de coma. O espírito então revisa, pondera tudo o que fez e principalmente o que deixou de fazer, e aí quando lhe é dada a oportunidade de retomar a jornada, muitas pessoas relatam que já voltaram completamente diferentes. Por que isso, gente? Porque o corpo estava inerte, mas o espírito em atividade. Então espero que tenham gostado desse estudo, que vai ter sequência no próximo sábado, tá certo? E que daqui possam também, cada um de nós possamos tirar as nossas reflexões. Peço a vocês que, se gostaram, deixem o seu like, o seu joinha, comentem durante a semana, tragam seus questionamentos até o próximo estudo, que vai ser sobre o coma também, a independência do espírito. E peço a vocês, incentivem as pessoas a se inscrever no nosso canal, tá bom, gente? Se inscrever, curtir, comentar, isso vai ser muito bom. Paz e luz a todos e até o próximo sábado.